Aula de hoje, galera, continuando a eletrólise, refino eletrolítico. Que é isso? O refino eletrolítico é uma técnica que a gente usa para purificar metais, certo? Então você tem lá um metal impuro, aplica corrente elétrica sobre um sistema, faz uma eletrólise e você tem a purificação do metal, um metal com maior grau de pureza, certo? Aqui está uma montagenzinha do que seria um refino eletrolítico, tá? Eu estou dando exemplo no caso de refinar o cobre, que tem uma aplicação legal para a gente aí, tá? Então, eu tenho ali um sistema eletrolítico, lá em cima uma fonte de corrente contínua e dois eletrodos, um de cobre puro, um de cobre impuro. Agora, o que vai acontecer? Que tipo de reações rolam aí? Tela cheia para você sacar como é que funciona. Muito bem, galera. Então, como é que funciona o refino eletrolítico? Olha só. Vamos começar por aqui, tá? Olha só, aqui a gente tem a fonte de corrente contínua. Esse aqui seria o polo positivo e esse lado o polo negativo. Então, o cobre impuro seria o polo positivo da nossa eletrólise. E polo positivo é o ânodo da eletrólise. Do outro lado, polo negativo, então o cobre puro é o polo negativo, que é o nosso cátodo. Então, o que vai estar acontecendo? Aqui no cobre impuro, oxidação, certo? No ânodo ocorre a oxidação do cobre impuro. Então, esse cobre que está na forma de cobre zero vai sofrer oxidação indo a cobre 2+, ok? Esse cobre 2+, vai ser atraído lá para o eletrodo negativo, que é o nosso cátodo, onde vai haver a redução. Então ele novamente se deposita aqui como cobre zero. Então a gente vai tendo um ganhozinho de massa aqui, ó, do eletrodo de cobre puro, certo? Vai aumentando a massa aqui de cobre puro. Do outro lado, o cobre vai sofrendo oxidação e tudo aquilo que é impureza vai vindo para a solução também. Só que o que for nobre, os metais nobres, eles não vão sofrer oxidação. Então eles começam a se juntar aqui no fundo, ó, formando aquilo que a gente chama de lama anódica, certo? Lama anódica. Então, o que tem aqui na lama anódica? Metais nobres, tipo ouro, platina, prata, certo? Eles vão se acumular aqui no fundo. Essa lama anódica tem um grande valor comercial, certo? Tem empresas que vendem essa lama anódica para que uma outra empresa recupere os metais aqui preciosos que tem aqui dentro, os metais nobres, tá bom? Então, olha só, o que está acontecendo aqui no processo de refino eletrolítico? A gente tem o ânodo, onde ocorre oxidação, e a gente tem o cátodo, onde ocorre redução. Que oxidação está rolando no ânodo? A oxidação do cobre 0 indo a cobre 2 e liberando 2 elétrons. E no cátodo está havendo uma redução. Que redução? O cobre 2 que vem da solução recebendo 2 elétrons e indo a cobre 0, certo? Depositando-se aqui, ó, sobre a barrinha de cobre, certo? Então vai aumentando a quantidade de cobre puro e vai havendo um processo de desgaste aqui, ó, do eletrodozinho de cobre impuro, certo? Ele vai se desgastando, ele vai aqui se corroendo, tá? Então vai perdendo pedacinhos aqui, certinho? Muito bem, então se a gente for analisar, ó, não há uma equação global para esse processo. Porque se eu for cortar, ó, cobre 2 com cobre 2 eu corto, 2 elétrons com 2 elétrons eu corto, cobre 0 com cobre 0 eu corto também. Então o que está acontecendo? Simplesmente o cobre impuro, o cobre que está na parte impura, vem para o cobre puro, certinho? A única reação que acontece é daquele metal que você está refinando. O restante não interfere na reação. Tranquilidade? Beleza, entendido, galera? Então você tem a oxidação e a redução do metal que você quer. No caso aqui a gente deu exemplo para o cobre, certinho? Lá no ânodo a gente vai ter a oxidação do cobre, né, onde são liberados ali os elétrons. Esses elétrons vão caminhar pelo fio externo, lá do ânodo para o cátodo, certinho? Lá no cátodo, os elétrons que vão chegando pelo fio
vão causando a redução daquele cobre 2 que você viu ali. Belezinha? Tá, eu falei de aplicação, né? Uma aplicação que a gente tem aí, no caso do cobre, é para produção de fios, certinho? Então a gente eleva a pureza do cobre, certo? O objetivo do refino eletrolítico é purificar o metal. A gente eleva o grau de pureza para que a gente possa então ter um metal que não tem interferência na transmissão de corrente elétrica. Quanto mais impureza tiver, mais ele vai perdendo na condução de corrente elétrica. Por isso a gente eleva o grau de pureza e usa o refino eletrolítico para fazer isso. Legal! Hora crucial do nosso vídeo agora, hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante, então não saia, continue no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do Professor Marques, passa lá e conhece depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos à resolução do videocício dado para nós, que é esse aqui da FUVEST. Ele fala lá das etapas finais de obtenção de cobre a partir ali do minério calcosita, que é o Cu2S. Ele descreve ali o que acontece, a ostulação, que é o aquecimento ao ar, e depois o refino eletrolítico, como o esquema está mostrado aqui. Assim como eu te expliquei durante a aula, certinho? A gente aplicou exatamente para o cobre, que é o que está sendo mostrado e que é uma das maiores utilizações do refino eletrolítico, tá certo? Muito bem. Ele tem essas 3 perguntas para nós, que é que a gente responda cada uma delas. Para facilitar o nosso entendimento, fica mais fácil para a escrita ali e tal, tela cheia. Vamos nessa então, olha só. Escrever a equação de ostulação da calcosita. Ah, professor, mas você não falou nada de ostulação nessa aula. Galera, a gente tem que parar de reclamar das coisas e ver o que a gente tem em mãos. Vamos voltar lá no texto, olha só. Ele fala ali, ó, que a ostulação é o aquecimento ao ar. Pronto, tá feito. Aquecimento ao ar, tá? O que é a ideia? A ideia é obter o cobre a partir do Cu2S aquecendo ao ar. Então eu quero o cobre como produto, pegando o Cu2S e aquecendo ao ar. Beleza. Então olha só, eu vou pegar o Cu2S e aquecê-lo ao ar. O que é que tem de muito importante no ar que vai entrar nessa equação aqui? Pensa um pouquinho. Muito bem. O oxigênio, certo? Então aqui a gente vai pegar esse sólido, aquecer com o gás oxigênio, que é o O2, e nós vamos produzir o quê? Ele fala aqui, ó, na obtenção de cobre, ou seja, um dos produtos é o cobre metálico, certinho? Mais o quê? Bom, dá uma olhada que o enxofre estava com o cobre e agora não está mais. Então, leva a gente a entender que o enxofre vai se ligar ao oxigênio e vai produzir o dióxido de enxofre, que é o SO2, o gás, ok? Basta a gente pensar agora na questão de balanceamento. Você tem 2 cobres no início, vamos colocar 2 aqui no cobre e pronto, está feita a equação de ostulação da calcosita. Belezinha? Resolvido a letra A, né? Então, bora lá para B na tela cheia novamente. Joinha, então vamos lá para o nosso esquema, olha só. Aqui a gente tem o polo negativo, então esse eletrodo de cobre puro é o polo negativo. E o polo negativo da eletrólise é o cátodo, certo? Então, no cátodo, que é o polo negativo da eletrólise, vai ocorrer um processo de redução, beleza? E nós vamos ter um ânodo também, certo? Então, ó, aqui está o polo positivo, então esse aqui, o eletrodo de cobre impuro, é o polo positivo, que na eletrólise é o ânodo, onde vai ocorrer a oxidação. Beleza, a gente falou durante a aula que o refino eletrolítico, o que acontece é a reação só daquele metal que te interessa, é o cobre na verdade. Então aqui vai haver a redução do cobre 2, certo? O cobre 2 que está aqui, ó, certo? No CuSO4, na forma de íon cobre,
Ele vai estar aqui em solução, esse cobre 2, e vai se movimentar para cá para se depositar no cobre puro. E esse eletrodo de cobre impuro é que vai oferecendo mais cobre 2 para a solução. Então, aqui no cátodo, a gente vai ter a redução do cobre 2. O cobre 2 que está em solução aquosa vai receber 2 elétrons e vai a cobre 0. O metal cobre vai se depositando aqui. Então, a gente veria um aumento aqui, ó, do eletrodo de cobre. Ele ia ficar cada vez mais grossinho aqui, cada vez com mais massa, certo? Lá no ânodo, o cobre, que está na forma de cobre 0 aqui, ó, ele vai sofrer oxidação, ou seja, de cobre 0 sólido, ele vai a cobre 2 mais aquoso, dissolvido ali em água, liberando seus 2 elétrons. Bom, então essas são as reações que ocorreriam no cátodo e no ânodo. A gente veria que esse eletrodo de cobre impuro ia ficar cada vez menorzinho aqui, ó, e haveria a formação aqui no fundo daquela lama anódica, certo? De metais nobres que estivessem ali formando as impurezas, eles estariam retidos aqui, por exemplo, ouro, platina, prata. Então assim a gente responde a letra B, certinho? Belezinha? Para encerrar, vamos lá para o item C, matar esse exercício. Tenho certeza que você foi bem, que você conseguiu fazer sozinho. Voltando aqui para o nosso esquema, eu dei uma mexidinha aqui para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Nós temos em solução aqui, ó, os íons cobre 2 e os íons SO4 2-, os íons sulfato. Ao fechar o circuito aqui, ó, nós teríamos a movimentação dos elétrons pelo fio, ok? Polo negativo de pilha, isso aqui, ó, representa pra gente uma pilha, certo? Polo negativo de pilha é ânodo, e ânodo é o local da oxidação. Então os elétrons vão ser liberados aqui do ânodo da pilha, para virem para cá, para o polo negativo da eletrólise, que já é o cátodo, certo? A gente já definiu isso anteriormente. Definimos também que esse aqui é o polo positivo, que é o ânodo, ok? Muito bem. Olha só, polo positivo da pilha é o cátodo. Então precisa chegar elétron aqui para que haja redução nesse cátodo. Então os elétrons se movimentam nesse sentido pelo fio externo, do cobre impuro para o cobre puro, ok? Aí, na solução, nós temos a movimentação do cobre 2 e do sulfato. Como esse aqui é o polo negativo, o cobre que é positivo vai ser atraído para ele e vai lá sofrer redução, certo? Os íons sulfato que são negativos são atraídos para o polo positivo, porém não sofrem reação ali, porque quem vai sofrer reação ali é o cobre mesmo para ir para a solução, certo? Então ele só se movimenta para esse eletrodo sem sofrer reação ali, ok? Então essa é a movimentação. Os elétrons vão do cobre impuro para o cobre puro e na solução íons cobre vão lá para o cátodo e íons sulfato vão lá para o ânodo. Beleza? E é isso aí, finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.